conversar sobre transtorno do pânico. Vejam, para falar de transtorno do pânico, eu preciso conceituar o que vem a ser crises de pânico. O transtorno de pânico ele é um transtorno de ansiedade e ele é caracterizado pela presença de crises de pânico de maneira recorrente. Então, o que é crise de pânico? A crise de pânico é o ápice de um transtorno de ansiedade, onde o paciente tem sintomas físicos, sintomas psíquicos e atinge o ápice ali onde uma ansiedade pode chegar naquele indivíduo. Então, quais são os sintomas físicos? Sudorese, que é o excesso de suor, suando muito a fronte, a nuca. Taquicardia, que é o coração acelerado, dor no peito, uma sensação de sufocamento, falta de ar, náusea, vômitos até no momento. Então o paciente ele associa muito esses sintomas a algum evento cardiovascular, ele acha que ele está infartando, ele acha que ele está tendo algum problema cardíaco. Ele também pode sentir parestesias. O que é parestesias? Como se fosse um amortecimento de alguma parte do corpo, como se fosse um formigamento da face, do braço, às vezes do braço esquerdo, o que faz ainda mais ele crer que seja um infarto ou alguma coisa mais séria de origem cardíaca. E os sintomas psíquicos? Medo de perder o controle, medo da morte, sensação iminente de morte, desespero, pavor. Esses são sintomas psíquicos de uma crise de pânico. Então eu preciso ter, para configurar crise de pânico, tanto sintomas físicos quanto sintomas psíquicos. Não precisa aparecer todos esses que eu citei, mas precisa ter pelo menos 4 a 5 sintomas para que a gente possa fazer o diagnóstico. Para fazer o diagnóstico de transtorno de pânico, eu preciso que essas crises sejam recorrentes, ou seja, que elas apareçam de forma recorrente, ou que seja uma crise importante o suficiente para que esse indivíduo fique com medo e que ele traga prejuízos, fique com medo de ter outras crises. Ou seja, a gente chama essa doença do medo de ter medo, porque na verdade ele fica com medo de ter crises aonde ele sente medo. O que acontece, e é muito deletério para os pacientes, é que esses pacientes eles tardam a vir buscar ajuda com um médico especialista no tratamento de crises do pânico. Porque eles associam os sintomas a doenças cardíacas, a doenças pulmonares, porque a falta de ar também é muito presente durante as crises. Então eles vão buscar uma série de outros médicos antes de buscar a ajuda psiquiátrica. Esses pacientes, quando chegam também no pronto-socorro, muitas vezes o colega que está no pronto atendimento ele não está preparado para receber aquele paciente. Então muitas vezes esse paciente ele sofre preconceito, ele sofre negligências. Por quê? Porque as pessoas veem que o eletro está normal, os exames estão normais, como é que está com esses sintomas? Mas esses sintomas eles são reais, esses sintomas eles são desencadeados por uma descarga de adrenalina, noradrenalina, na corrente sanguínea, causam vasoconstrição, dando vertigens, acelerando o coração, aumentando a sudorese, dando dor muscular, porque a tensão muscular fica muito ativa. Então esses pacientes realmente estão sentindo o que eles estão descrevendo, Portanto, eles não associam isso à ansiedade. Até porque essas crises podem até acontecer com o paciente dormindo. Muitas vezes quando você fala, mas você estava ansioso, o paciente nega a ansiedade. Então eles não associam isso à crise de ansiedade, eles sempre associam isso a um problema cardíaco e vão em busca de diversos outros especialistas. O que traz um sofrimento bastante grande, porque até que se faça o diagnóstico e comece a tratar, esse paciente então começa a fazer um movimento de evitação de lugares, ou seja, ele deixa de frequentar lugares onde ele teve a crise, ele deixa de ir para visitar amigos, ele deixa de sair de casa muitas vezes, porque ele fica com medo de ir aos lugares e ter a crise. Porque ele também associa o lugar onde ele esteve e teve a crise como a causa da crise. E não é, na verdade a crise não precisa ter causa, Tanto é que, como eu disse, que pode acontecer com o paciente dormindo. Qual é a causa do transtorno de pânico? A causa ela é genética, hereditária e também ambiental. Então eu preciso ter uma predisposição genética e também ter um ambiente propício que sirva como gatilho para que desencadeie o início da doença. Normalmente a evolução sem tratamento, como que acontece? As crises começam a ficar mais perto uma da outra e com maior intensidade, trazendo um sofrimento bastante agudo para o paciente, que chega então no momento que ele vai até o psiquiatra, porque ele já percorreu todas as outras especialidades e nenhum exame resultou em nenhum problema clínico. Como vocês sabem, gente, o Brasil ele é considerado o país mais ansioso do mundo. Então, o transtorno de ansiedade é algo muito comum. E o transtorno de pânico é um dos mais comuns que nós conhecemos. Uma crise de pânico não configura o transtorno de pânico.
Como eu disse, eu preciso ter de forma recorrente, que isso permaneça por algum tempo, para que eu faça então o diagnóstico de transtorno do pânico. Normalmente esses pacientes, eles têm uma personalidade ansiosa, eles podem vir também com um transtorno de ansiedade generalizado e em certo momento da vida agudizar isso e subir para um transtorno de pânico. Pode acontecer também. Esse movimento de isolamento, de evitação de lugares, pode desencadear também outros quadros psiquiátricos, como o quadro depressivo, né? E levar esse paciente a um sofrimento ainda maior. E aí a gente vai ter um quadro tanto com sintomas depressivos como sintomas ansiosos. Qual que é o tratamento para o transtorno de pânico? O tratamento é feito com antidepressivos, né, que aumente o nível de serotonina, e também pode-se usar benzodiazepínicos e outras medicações hoje que estão disponíveis para tratar a ansiedade. Os benzodiazepínicos a gente tem que usar com muita parcimônia, usar por tempo determinado, sempre com controle médico, ou pelo menos até fazer efeitos antidepressivos. Mas responde muito bem ao tratamento, a resposta é sempre muito boa. Alguns pacientes demoram um pouco mais para responder, outros pouco menos. Se vocês se identificaram com esse quadro ou conhecem alguém que tem esses sintomas, busquem ajuda, porque a melhora ela é muito evidente, melhora a qualidade de vida e devolve a liberdade que o paciente tem de ir e vir dos lugares sem o medo de ter crises de ansiedade. Eu vou pedir mais uma vez para que vocês deixem o like no nosso vídeo, se não forem inscritos no nosso canal, que se inscrevam, e se gostaram do vídeo, divulguem para os amigos. Um abraço e até a próxima.